Vamos lá? Bora. Desculpa. Sim, claro. Bom, o que nos traz aqui hoje... O que nos traz aqui agora é sexo. Oh, sexo. Essa sexofobia, o sexo está presente, a sexualidade está em nós, né? As nossas sexualidades. Então, a preocupação em calar sobre o sexo que é o grande problema. Ou quando se fala sobre o sexo, dentro de uma ideia bastante moralista, né? Quer dizer, se fala pra caramba sobre o sexo, mas do que não deveria ser dito, né? Mas se diz. E aquilo que a gente diz é a expressão de uma cultura. E isso está intrinsecamente ligado ao nosso passado. Graças a este passado mal resolvido, né, de uma colônia católica, e logo que o Brasil é conquistado pelos portugueses, veio o Concílio de Trento, um concílio de bispos, né? Concílio geralmente é uma reunião de membros do alto clero para decidir, rever, modelar os dogmas da Igreja Cristã Católica, né? Sai de lá uma cartilha completamente repressora com relação ao sexo, né? Quer dizer, o sexo que é permitido é o sexo entre o casal, né, ainda que seja apenas para a procriação. O casamento se torna indissolúvel, a menos que o homem queira tornar ele solúvel, né, ou mesmo que ele queira acabar com o casamento. A prostituição é permitida, ainda que com muitas ressalvas, porque ela é um mal necessário, né, uma válvula de escape para este homem, né, que também deveria ser casto. E quando começa a composição da sociedade brasileira, se formar o que hoje nós chamamos de sociedade brasileira, com as 3 matrizes étnicas principais, os indígenas que estavam aqui, os africanos escravizados que foram trazidos para cá pela diáspora, e os conquistadores, os senhores que vinham para cá e praticavam todo tipo de atrocidade, tanto com relação ao indígena quanto com relação ao africano escravizado, né? Ou seja, a violência sexual ela era cotidiana e ao mesmo tempo reprimida. Então, quer dizer, os negros, o nu, que era extremamente combatido pela igreja, era uma questão cultural para os povos indígenas e para os africanos escravizados, além da poligamia, que também era comum, principalmente entre os povos indígenas que existiam aqui, a tolerância à travestilidade, as relações homoafetivas que existiam. Portanto, a Igreja Católica tinha um grande desafio pela frente, era cobrir os corpos, tornar o sexo desses povos pecaminosos, né? É muito interessante que essa ideia do pecado, né? Porque a repressão da igreja era tão forte com relação aos tipos de sexualidade que fugiam à norma pensada por ela, né? Você tem casos de tortura, você tem casos de a Inquisição, a Santa Inquisição, que era o braço repressor da igreja, torturando os homossexuais, as prostitutas, que eles chamavam de sodomitas, os homossexuais, né? Então era um pecado gravíssimo. Eu falo isso com base nessa revista, é a revista de história da Biblioteca Nacional. Você encontra ela em bancas, ela é super interessante porque você consegue, ela não é a super interessante, mas ela é a revista de história da Biblioteca Nacional. E tem um artigo aqui de um professor da Universidade Federal da Bahia, chamado Luiz Motti. Eu vou ler para vocês. Ele fala: o machismo ibérico assumiu no Novo Mundo uma feição muito mais agressiva do que a observada em Portugal e Espanha à época das descobertas. Nas Américas, somente com extrema violência e autoritarismo, a minoria branca senhorial conseguiu manter submissa a enorme massa da população de indígenas, negros e mestiços. Daí ter se desenvolvido um código de hipervirilidade que repelia entre os machos brancos, como se repele a peste, qualquer conduta ou atitude efeminada, pois ameaçava os alicerces da manutenção dessa sociedade profundamente hierárquica. Aí está a raiz do machismo e da homofobia à brasileira, filhos bastardos da escravidão. Ou seja, senhoras e senhores, meninos e meninas, nós precisamos refletir um pouco mais sobre as potencialidades das sexualidades. Portanto, vamos educar melhor as nossas crianças, vamos discutir sobre sexo, vamos falar de maneira aberta, sem tabus, dessa questão que nos perpassa e nos forma de alguma maneira.
Valeu, galera. É isso aí. Até a próxima com mais uma História Sem Firulas. E não se esqueçam de se inscrever aqui, dar uma clicada lá no nosso canal. Olha que chique, nós temos um canal. Clica no canal. É isso aí. E a furadeira aqui. Parece que eles sabem, né, do que a gente tá falando. Não, ele não vai falar. Furadeira. Vamos acabar com isso agora, senão essa furadeira, daqui a pouco cai alguém aqui, né, em cima da gente. Valeu, galera. Até a próxima. Bom, vamos fazer do limão a limonada, né?